O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas as coisas, o que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai. Vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um repouso no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, amados filhos e filhas, hoje o Evangelho nos coloca um encontro de um jovem com Jesus, o Mestre, e nos faz repensar sobre os mandamentos da lei de Deus. Nós estamos no Êxodo, acabamos agora a experiência de Deus, e nós estamos, hoje foi sobre a Arca da Aliança, que eu quis explicar o sentido bíblico, teológico e espiritual da antiga e nova Arca da Aliança em Jesus Eucarístico. Mas ainda é muito forte dentro de nós, Êxodo capítulo 21, onde narra como se chegou aos 10 mandamentos. E é bom lembrar que Moisés subiu ao monte Sinai, o povo ficou embaixo, ele chamou algumas lideranças, mas sozinho foi até o topo, onde numa manifestação de nuvem, trovões, e parecia que fumegava, Deus entregou a tábua da lei. As 2 tábuas da lei, como a gente chama, na verdade, é sempre representado como uma tábua de 2 lados, como um livro, onde o próprio Deus, diz Êxodo, escreveu os 10 mandamentos. E por que 2 tábuas? E por que o Senhor está falando isso de novo? Primeiro que eu acredito que água bola em pedra dura, tanto bate até que fura. Porque eu quero muito, meus irmãos, e tenho me empenhado muito nessa catequese que, como eu gostaria de ver católicos citando Bíblia, falando de Bíblia sem receio, de mexer com o Antigo, o Novo Testamento, de entender de liturgia. Sério, eu acredito, eu sonho com isso, uma catequese permanente, aproveitando essa pandemia, que as pessoas coloquem, mais do que falar só de Covid, que a gente não aguenta, mas não que a gente não tenha que se preocupar, mas é muito. A gente pudesse, além de falar da vida alheia, além da gente falar das coisas tão fúteis, a gente pudesse incluir assuntos religiosos, assunto de missa, assunto de compreensão. Por isso
eu fiz aquela catequese que está disponível, YouTube Padre Manzotti, sobre o 6º episódio, que o 5º fala sobre a liturgia da palavra, o 6º fala sobre os utensílios sagrados, sobre as vestimentas. Como eu queria que a gente pudesse trazer conteúdo para as nossas conversas. Imagina, a gente pensar uma família reunida em torno da mesa, ou tomando um cafezinho, ou conversa de amigos, mesmo que por WhatsApp, o assunto fosse a nossa fé. Que bonito, né? Sinal que a coisa sai um pouco das tragédias, sai um pouco das notícias ruins, que às vezes nos deixa deprimido. Não sei vocês, mas eu confesso, eu tomei como atitude, eu assisto um jornal no dia, não assisto 2 não. Primeiro que é repeteco, segundo porque, pelo amor de Deus, a gente começa a ficar meio baixo astral, né? A gente começa a falar, meu Deus do céu, o mundo está acabando mesmo. E agora que vem neve, né? Gafanhoto neve, eita peste. Mas, vamos, vocês dão risada, imagina, não fica meio assustado, não. Meu filho, e o ser humano não converte, não muda, fica aí, ó, catando mosca, fica aí, barata tonta, achando, cuidado, o tempo, felizes somos nós também que estamos passando por isso, a oportunidade que temos. Mas vamos ao texto. Por isso eu fico repetindo, volto, insisto, que a informação chegue, passe aqui, conhecimento, e depois chegue no coração e vai entrando na vida. Filhos queridos, assim, essas 2 tábuas, então é importante por quê? Numa tábua foi escrito os 3 primeiros mandamentos. Quais são eles? Arrisca, mesmo com máscara, eu consigo escutar. Eu sou ruim dos olhos, mas do ouvido eu escuto tudo, até o que não devo. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão. Arrisca um pelo menos. Guardar domingos. Guardar domingos e festas de guarda, valei-me Deus. Os 3 primeiros mandamentos. Engraçado, e no segundo, a partir do 4º, os outros mandamentos. Se a gente entender, na primeira, o significado é aquilo que tem relacionamento com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas e guarda. O segundo, relacionamento com a comunidade, com o próximo. Entenderam isso? Vamos ao texto, agora vocês vão entender por que eu fui. O evangelho de hoje. Padre, mas eu queria acompanhar. Eu estou esperando ainda poder no aplicativo nosso. Quem baixou o aplicativo no celular? Ótimo. Eu quero que no aplicativo tenha a liturgia diária. Estou esperando, né? No meu tempo já era para ter lançado, mas eles estão ali se batendo como fazer. Mas se você não tem, você pode ir no padrereginaldomanzotti.org.br, tem do lado assim, liturgia diária. Para quem tem, eu também acho difícil abrir o site e ir lá, eu já salvei e coloquei lá. Quando eu aperto, automaticamente entra. Porque é importante você ter o texto na mão agora. E eu gostaria que você usasse da obra Evangelizar. Equipe de comunicação TI, me avise quando que eu vou lançar o aplicativo só com a liturgia diária. Depois fazem outras mudanças. Tem pressa nisso. Porque o evangelho de hoje começa assim. Alguém se aproximou de Jesus. Não fala quem é. Uma pessoa desconhecida. Outros evangelistas vão dizer que é um jovem. E alguém se aproximou e diz assim: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Vamos ficar no texto de Mateus, que difere um pouco de outros evangelistas. O que eu devo fazer de bom para o quê? Para ver se o Curitiba ganha, perdeu ontem de novo? Não, meu filho, ali precisa muita coisa. O que eu devo fazer de bom para ver se eu ganho a vida eterna? A eternidade. O que está em jogo aqui, ele quer a salvação. E é o que nós queremos também. Se não é o que deveríamos desejar.
não colocar em risco a salvação. Jesus respondeu: por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Por que tu me perguntas? Você sabe. Vamos ser honestos, a gente sabe o que é bom. E aqui eu não estou falando bom para a vida pessoal. A gente sabe o que é certo e errado. A gente tem essa faísca de Deus na consciência. Todos nós, no fundo, nós sabemos, isso é certo, isso é errado. Tem ou não tem? Às vezes, balança um pouquinho. Por exemplo, é questionável a atitude, e aqui faço uma crítica. Todo mundo está achando normal. Vou citar, por favor, não tire do contexto. Um absurdo, é hediondo o que aquela menina sofreu desde os 6 anos, o estupro. É inadmissível. E nós não poderíamos concordar e nem criar uma sociedade que gera isso. É inadmissível pensar que um pai faça isso. Não é verdade? Mas também, você percebe como uma coisa meio que, sem muito alarde, todos confluíram para o aborto? Se você olha a grande mídia, sim, mas hidrocefalia, quantas pessoas já não tiveram hidrocefalia? Mas e o caso do estupro, você acha que tirar a criança vai resolver o problema dela? Ou vai aumentar? Mas como querer que uma menina dessa tivesse uma criança nesse estado? Ora, precisa ela criar? Mas não pode fazer uma adoção, doar? Mas você percebe que como de uma forma quase que unânime se caminhou para isso. Padre, não mexe com isso não. Espera aí, meu filho. Somos ou não em favor da vida? A Igreja Católica é ou não contra o aborto? Mas essa parte eu não concordo. Se está compreendendo o que eu estou falando de ser cristão? Às vezes a gente fica na teoria. É verdade. Na teoria a gente aceita ser cristão, a gente aceita ser católico. Ontem eu fiz uma homilia, desculpa, eu estou mais uma conversa. Ontem eu fiz uma homilia às 11 horas, não sei, alguém acompanhou? Eu procuro fazer diferente, das 8 da manhã é que eu falo para o Brasil inteiro, através de várias emissoras de TV. Das 11 eu tenho mais tempo e eu fiz uma catequese sobre a Imaculada, sobre a Assunção. Teve gente que não gostou. Mas não é isso, eu não acredito nisso. Mas meus irmãos, eu não sou dono da verdade. Não estou falando que eu sou a verdade, mas aquilo que nós pertencemos à igreja, a igreja que nós pertencemos, os valores cristãos e como católicos, nós temos que ter assentimento. Fiquei muito feliz e quero publicar, não deu tempo, confesso que eu terminei às 11 horas e quero publicar um artigo de Dom Ricardo Robles, que é bispo referencial da CNBB, equipe que está me acompanhando, por favor levantem isso, que meu dia é muito complicado, que eu quero publicar o artigo que ele faz, sobre ele que é responsável de vida e saúde, família da CNBB, e fez um artigo contundente, mostrando que, veja como nós somos às vezes induzidos, como às vezes nós não fazemos reflexão, como se o único caminho, é isso que eu estou levantando, o único caminho é se livrar da gravidez. Mas eu pergunto, livrar-se daquela criança resolve o problema? Ou aumenta? Ou cria traumas futuros? Fecho parênteses. Mas reflitam.
É um assunto de formação de consciência e um pouco um marco divisório. Gostaria muito que refletisse. O que é bom? Se tu queres entrar na vida eterna, observe os mandamentos. Por isso eu falei das 2 tábuas. O homem pergunta quais mandamentos. Gente, um judeu não saber qual é o mandamento, isso não existe. Se você perguntar para algum aqui quais são os mandamentos da lei de Deus, é capaz de titubear. Errar um, falar outro. Mas alguém que conhecia a Torá, sabia de cor. Não te impressiona que ele pergunta: quais mandamentos? E Jesus respondeu. Mas aqui atenção, Jesus não falou da primeira tábua. E eu vou citar, ele falou da segunda. Mas espera aí, ele está perguntando o céu. Como é que eu faço para chegar até Deus? Como é que eu faço para ter vida eterna? E ele não fala o primeiro, o segundo e o terceiro. Ele cita: não matarás, que é o 4º. 5º, não cometerás adultério. 6º, não roubarás, não levantarás testemunho. Honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. Ele cita o segundo. Ele cita a segunda tábua. Isso não é desmerecendo, mas nessa reflexão eu queria que você pensasse. Então, primeiro passo: queremos o céu, os mandamentos estão em voga. Não matarás. Aí fica toda a minha reflexão de uma sociedade que permite a morte. Quando eu expliquei no rádio, eu disse que o aborto é uma ação contra o mandamento: não matarás. Não cometerás adultério. Não vou explicar de novo, só quero lembrá-lo. Jesus estende: não roubarás. Tão forte quanto. Tão forte quanto. E aqui compreenda: não roubarás toda forma de injustiça e conivência com ela. Não levantarás falso testemunho. É algo impressionante. Nos dias de hoje, e há muitas, já expliquei. Honra teu pai e tua mãe, o que às vezes é difícil. Hoje eu me vi numa calça curta no programa. Quem perdeu, escute à noite. Até depois, rezo essa missa na intenção dela. Não quis ser pesado. Mas veja, honrará. Como é que alguém vai honrar o pai e a mãe? A pessoa tem 26 anos. E o histórico de vida dela, desde que nasceu, é domingo, o pai chegar bêbado e querer bater, querer quebrar as coisas, querer xingar. Atendi hoje no rádio. Como? A mãe com câncer. E meus irmãos, a gente sabe como somatiza essas coisas. Não estou dizendo que ele foi a causa, mas nós sabemos que quando aparece um câncer, você tem que perguntar várias origens. Uma delas é o nível de estresse que a pessoa vive. Nem perguntei onde era, mas nós sabemos que quando é para a mulher no seio ou no útero, nós sabemos o que é que está. Não preciso ficar explicando. Filhos queridos, veja como é difícil hoje se honrar pai e mãe. Os mandamentos estão em voga, mas para o pai e a mãe ser honrado, tem que merecer por. Eu sempre digo, quando a pessoa, o alcoolismo se cura com tratamento, a violência com tratamento, a intransigência e tudo com tratamento e conversão, onde que entra a fé? Para a pessoa ser a mesma sempre ou para ela se converter e procurar mudar? Desculpa se é uma partilha que eu estou fazendo aqui no sermão, mas são fatos de ontem, de hoje.
E os mandamentos ali, ó. Não matarás, não cometas adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. Você vai dizer, mas esse mandamento não amar a Deus, ama teu próximo como a ti mesmo? Jesus, sim. Mas aqui, não cobiçar, nem a mulher, nem o marido, nem as coisas do próximo. O que o jovem respondeu? Agora aparece. O jovem era um jovem. Jovem na idade, jovem uma alma em busca. Jovem cronologicamente, mas também significa aqui alguém que está buscando mais. Alguém que está buscando maturidade. E isso é o anseio de todos nós. Qual foi a resposta? Tenho observado todas as coisas. O que ainda me falta? Perceba aqui, ele disse, essa tábua da lei, referente às pessoas, olha, eu tenho cumprido, tenho levado a sério. Jesus agora, não está escrito, mas ele cita a primeira tábua. Como assim? Não entendi, padre. Ele não cita nada. Vamos ver? Jesus respondeu, se queres ser perfeito. Antes, o rapaz disse, eu vivo isso. Então se é por isso, eu sou merecedor. Eu tenho méritos para entrar no céu. Mas estava faltando uma coisa, a perfeição. E a perfeição vem, vende tudo o que tens, dá dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu e depois segue-me. Eu te pergunto, alguém que é rico, muito rico, no caso do jovem, muito rico, aqui é riqueza material sim, mas muito rico quer dizer abastecido, preenchido. Por mais que seja uma pessoa que seja boa, ainda não é o suficiente. Por que está a primeira tábua? Quando que alguém é capaz de abrir mão de si? Quando que uma pessoa é capaz de abrir mão daquilo que até adquiriu fruto do seu trabalho? Quando que uma pessoa é capaz de abnegar-se, tomar a sua cruz, seguir Jesus? Quando que alguém é capaz de dar a outra face? Quando que alguém é capaz de amar seu inimigo? Quando que uma pessoa é capaz de ser cristão? Quando amar a Deus acima de tudo, de si mesmo, da riqueza, amar a Deus acima dos seus próprios sonhos, amar a Deus acima de seus próprios valores, amar a Deus com toda a alma. Está vendo a primeira tábua? Percebe que a segunda é um desdobramento da primeira? Que a segunda só nos faz pessoas boas, mas não nos faz pessoas necessariamente cristãs. O judeu não era cristão e vivia. Agora, a partir de que você vive o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, nas pessoas do Cristo, foi isso que aí ele truncou. Foi aí que o jovem não foi bem sucedido. E é ali, exatamente aqui, que nós tropeçamos, que nós recuamos, que nós não conseguimos. Me faço entender? Conseguir entender? Onde que o jovem não conseguiu dar o próximo passo? Porque lhe faltou o primeiro mandamento, a primeira tábua: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão. Você pode até nunca ter roubado, você pode nunca ter levantado falso testemunho, guardar o dia do Senhor. Foi aqui nesse primeiro ponto que ele recuou. Porque como que ele iria
abrir mão das suas riquezas, como ele iria renunciar a si mesmo, às exigências de quem segue Jesus Cristo, como ele iria tomar a sua cruz para chegar à perfeição, abandonar tudo. O tudo aqui, não é que Jesus que ele chegasse no estado de pobreza, não é essa a questão, é a questão de recolocar quem é o centro e seguir Jesus Cristo. Jesus não vivia um estado de pobreza absoluto, ele tanto que tinha pessoas que o ajudavam. Jesus tinha as suas necessidades básicas, mas compreenda que o tesouro no céu é quando ele disse: vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, porque era muito rico de bens, muito rico da sua própria referência, muito rico da sua própria autoimagem. Filhos, esse é o evangelho de hoje. Por isso, eu andei por um lado, por outro, mas tem tudo a ver com o evangelho. Vamos hoje refletir. Gostaria que muitos de vocês hoje, sobre aqueles pontos que eu apresentei, procurasse, pesquisasse, repensasse, reavaliasse até as coisas que nós ouvimos e concordamos, e até não nos fez perceber. A palavra de Deus, a igreja, ela vem como mãe, ela vem nos fazer e nos ajudar a formar consciência, como bons cidadãos, como bons cristãos. É preciso deixar que ela nos forme, que ela acuse os nossos erros, os nossos juízos temerários, as nossas conclusões, que somos levados por uma cultura de morte. Você há de convir, e a mais pura realidade, nós vivemos uma cultura de morte, e às vezes nem nos damos conta que estamos sendo coniventes, na dimensão social, na dimensão humana, na dimensão espiritual. Hoje, aqui nos reunimos e estamos também rezando pelos falecidos. E quando nós rezamos por eles, é esperando que até a vinda do Cristo, as nossas orações de alguma forma, pelo sacrifício da Santa Missa, possa ser de misericórdia para eles. Mas sempre nesse aspecto, olhar para a morte, para valorizar a vida, e vê-la sempre como uma passagem, para algum lugar, que essa vida determinará.